Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Flamengo acerta a contratação de Saul, que chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. Meia vai rescindir com o Atlético de Madrid para assinar com o rubro-negro. Seja bem-vindo! Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada, valeu? Temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil. Vamos ver agora o que eles vão falar desse jogador, né? Que é um jogador histórico no Clube Atlético de Madrid. Ele que é amigo de Filipe Luís e amigo também de Jorginho. Já jogou com os dois jogadores, né? Galera, meia de 30 anos e promete, hein? É jogador nível A. Top! O que você acha desse jogador? Comente aqui. Deixe sua opinião, que é muito importante para a gente. Vamos lá para o vídeo, então. As imagens são da ESPN. Link na descrição como crédito. Simbora. Final da Copa Sul-Americana. O assunto agora no Futebol 360 é o Flamengo, indo atrás de mais um reforço. Saul. Acerta a pronúncia? Saudade. Tem segredo aí, né? Não. Saul. Flamengo de olho em espanhol e a gente tem números dele na nossa tela. Saul, é o sobrenome? Como é que é o sobrenome? Níguez. Níguez. Saul Níguez nas últimas 3 temporadas. Obrigado, amigo André. Tem muita informação, hein? Na temporada 22-23, 38 jogos, 15 como titular. Fez 3 gols e 1 assistência. Temporada 23-24, mais jogos. 49, 23 como titular, 2 gols, 5 assistências. Melhorou em assistência, hein? E nessa temporada agora, a última, 24-25, 26 jogos, 19 como titular, 1 gol e 6 assistências. Amigo André. É um meio-campista que não vive o seu auge, mas que tem uma história gigantesca no Atlético de Madrid. São mais de 400 jogos, foi campeão de La Liga, vice-campeão de Champions, trabalhou com o Filipe Luís, inclusive jogou também com o Jorginho no Chelsea. É um atleta que fisicamente não tinha problemas, tanto que ele vinha atuando regularmente no Sevilha na última temporada. Mas a última vez que ele foi mais titular do que reserva em uma edição de La Liga foi na temporada 2021, que ele começou 22 jogos. Titular absoluto foi na anterior, 19 e 20, aí que ele foi a última vez que ele foi titular absoluto. Então é um cara que não vive mais seu auge, tanto que foi emprestado para o Chelsea depois. Na última campanha estava emprestado até por 2 anos ao Sevilha, né? O empréstimo foi terminado antes e o contrato rescindindo com o Atlético de Madrid. Então não vive o seu auge, mas ainda é um cara que fisicamente tem jogado constantemente. Aí outra coisa, né, galera? Ele tem só 30 anos, o cara é novo, né? Se der oportunidade pro cara engrenar uma sequência, com certeza vai dar um bom resultado. E tem um nível que eu acho que pro futebol brasileiro ele vai ocupar um papel importante na equipe do Flamengo. Acho que é um reforço num setor que era importante. Não tô comparando o jogador e nem a importância, acho que nem é para chegar como substituto do Gerson. Mas pensando em característica da versatilidade dele, é um cara que pode jogar mais recuado, pode jogar aberto pelos 2 lados, pode jogar aberto pelo lado direito como o Gerson joga e é canhoto. Ele pode jogar, André, então, por exemplo, na do Gerson ou na do Arrascaeta? Na do Gerson é exatamente isso, assim, porque ele pode jogar aberto pela direita sendo um canhoto. E com essa característica, ele é um cara que pode jogar naquele lado, mas sem a característica de ponta, assim como o Gerson. Então por isso que eu estou comparando em termos de característica. Eu não estou falando de importância, é o substituto, é o cara que é melhor que o Gerson, é pior que o Gerson. Pode substituir o Arrascaeta também. Não, mas na do Arrascaeta eu acho que mais não, dificuldade. eu acho que aí seria mais o Carrascal, por exemplo, que tá vindo. Acho que ele jogaria mais recuado. Acho que ele joga mais recuado. Aparecem alguns números ali na tela, não tantos, mas apareceu alguns números de assistências. Por isso que eu perguntei. Mas não é uma assistência diferente, né? Exato. Da que a gente está acostumado a ver com a Arrascaeta, por exemplo. Né? Normalmente é um passe mais lateral. Exato. Não é uma coisa assim da bola enfiada e tal. Boa. Ele é mais volante do que meio atacante, né? Ele é um meio todo campista. Não são tantas assistências assim. Mas às vezes você tá no meio de campo, dá o passe pro lado, o cara chuta, conta como assistência. A maioria é assim, no caso. Então eu acho que ele vem muito podendo ser essas diferentes opções que ele oferece pro Filipe Luís, mas, lógico, no momento... Mais pro Gerson, então. Exato. O Gerson vive um momento, para mim, melhor do que o Saul, tecnicamente falando. Você tá falando de um cara que era protagonista do Flamengo. Não acho que o Saul chega para ser o protagonista do Flamengo, mas ele pode oferecer essa característica dentro do meio de campo. Eu acho uma contratação até pelo fato do Filipe
Felipe Luiz conhecê-lo tão bem, um cara ainda de 30 anos, então ainda não é um cara que está vindo para encerrar a carreira, longe disso, tem jogado constantemente, mesmo perdendo espaço no Atlético de Madrid antes do empréstimo para o Sevilha, ele atuava direto, ele jogou quase todas as rodadas do Campeonato Espanhol, a maioria saindo do banco. Então, acho que até vindo no contexto do futebol brasileiro, na carência que o Flamengo tem, eu acho que é uma contratação interessante, ainda que não seja para ser, olha, vai entregar a mesma coisa que o Gerson entregava, ainda que dentro do posicionamento ele pode ser um encaixe ali naquele setor. E até porque, Dom, que apesar de também ser polivalente, eu vejo o Saúl com uma característica também diferente do Gerson no aspecto técnico. O Gerson é um meia mais clássico, um cara que começou jogando como um articulador, às vezes até como atacante na base, recuou e foi muito bem. Na França, o Gerson também jogou mais adiantado, atacante com o Sampaoli, não foi? Exato. Então, o Gerson é um cara mais refinado com a bola. O Saúl tem uma boa técnica também, mas é um cara que no auge, ele fez muito da dinâmica que tinha no meio campo. Um jogador ali que até uma dinâmica, de fato, que faltou ao Gerson na primeira passagem pela Europa. Um cara que estava em todo lugar do campo, que chegava com facilidade à área. Então, nesse aspecto, ele sempre foi muito bem. Mas, bola por bola, eu vejo o Gerson com mais qualidade técnica, o que não significa que o Saúl é mau reforço. Pelo contrário, é mais uma bola dentro do Flamengo, mas que não se cria a expectativa que o Saúl seja o novo Gerson. Porque é isso, a característica é diferente, o Gerson tinha uma coisa que contava demais, que é a identificação com o clube, o fato de já ser um campeão, um cara aprovado, testado e aprovado, um cara que tem conexão com o torcedor, liderança de vestiário. Então isso daí não se repõe. Mas do ponto de vista de opção para o treinador, de ter um cara como o Saúl, eu vejo que é algo que o Felipe Luiz certamente observou pelo tempo que jogou com o Saúl. Felipe adora, que é um jogador muito tático, né? De cumprir funções táticas em campo. Então ele pode jogar no meio de campo aberto pela direita, aberto pela esquerda ou por dentro. Por dentro, um pouco mais atrás, tá? Isso. Não como 10. Exato. Pode ser um volante. Antigo. Um segundo volante ali e tal. E acho que a grande diferença que o Breyer está falando, assim, é aquela coisa do talento do jogador brasileiro, que é aquela malemolência, é aquele swing, é passar o pé em cima da bola, que o Gerson tem. Ele não, ele é um jogador mais de pegada, de força, de movimentação, sabe? Mas com boa técnica também. De obediência tática. Boa técnica, mas não é no nível do Gerson. Então, o Gerson, tecnicamente, é um jogador mais qualificado que o Saúl. O Saúl, acho que é um jogador muito tático. Muito de exercer as funções que o técnico determinar a ele. Quero que você faça essa função, volte aqui, marque ali, se apresente no ataque acolá. Ele é um jogador que vai cumprir isso. Mas ele é mais força do que técnico. Isso jogava com o Simeone. Exato. Jogou tanto tempo com o Simeone, não é? E versatilidade, que o Simeone também exige. Cara, e ele chega num bom momento, né, cara? Estamos sem... O De La Cruz só vive no DM, né, cara? Nem dá pra contar com o De La Cruz. E estamos sem o Eric Pulgar. Perdemos o Gerson, então ele chega em boa hora. A intensidade que o Felipe Luiz pede, acho que ele vai entregar. Isso sem dúvida. E quando eu falo do Gerson colocando, eu tô meramente falando de posicionamento. Não tô querendo comparar os jogadores, como eu falei. Ocupar o espaço. Exato. Acho que ali ele cabe exatamente dentro do que o Gerson fazia, mas com características de jogadores diferentes. E o Saúl também é um cara que tem lastro vencedor. Não dá para se apegar só nas últimas temporadas. Na última, então... Estava no Sevilha, um time que tem dificuldades há 2 temporadas, lutando contra rebaixamento, então não dá para colocar na conta dele números abaixo, tá muito relacionado ao time em que ele estava. E o Flamengo, mesmo no cenário em que o Saúl não exploda, o Saúl não vire esse titular absoluto, mas ainda assim pode ser um novo Vidal, um cara que não é... Que novo Vidal, velho? O Vidal se arrasta em campo. Vidal, um morto-vivo. Que isso? Que novo Vidal? Que loucura. Titular, mas entra... Não, mas o Vidal não foi bem no Flamengo. Isso que eu ia falar, Breyer. Se for o novo Vidal, vai decepcionar. Mas é que o Vidal... Concorda? Mas é que o Vidal, Abel, tinha uma expectativa. Pô, o cara, ele sempre quis jogar no Flamengo, sempre ele jogando em diretas. Demorou a realizar, chegou como um cara muito grande, de seleção chilena.
Mas olhando ali... Vidal chamou mais atenção na comemoração do título. Não, de cima, cima do carro. Lá, mas 2022, ele foi um jogador importante, mesmo não sendo protagonista. Jogador que sempre ou entrava no segundo tempo, ou na rotação de elenco o Dorival usava. Então, por mais que tenha sido... Que se esperava mais dele, né? Mas é que eu estou contando com um cenário... E eu digo mais, se o Saul for igual ao Vidal, nem precisa ver, cara. Eu sei que não é, mas eu estou falando isso por causa do comentário do Breiler. Tá maluco. que não seja o ideal do Saul. Ok. Mesmo se a contratação não estourar, é um cara que tem qualidade técnica para ser ali um 12º jogador, um cara que vai ser bastante utilizado pelo Filipe Luís por essa capacidade que o Eugênio falou, de ser um cara mais tático, com uma boa leitura de jogo. Então, ainda que sofra fisicamente, já... Um cara que tá com 30 anos, vem de temporadas em que não jogou tanto assim. Pode ser que o futebol brasileiro seja um peso para ele até uma adaptação. Mas tem bola para sempre ser um cara muito ativo. Até o De La Cruz, por exemplo. O torcedor do Flamengo cobra muito, esperava mais o De La Cruz. Mas eu vejo que tem sua utilidade no elenco do Flamengo. E o Saul... mas ele tá decepcionando, não De La Cruz. Não, tá decepcionando, mas é um jogador descartável. Jogou 6 meses bem, depois caiu muito. Mas é um jogador que você abre mão ali de olhos fechados, não vai servir mais. É um jogador que tem a... Acho que hoje não seria mau negócio não se você trouxesse alguém para ocupar o espaço dele no elenco, porque ele não tá conseguindo com jogar. garantia que seja muito melhor, né? A gente sabe como o mercado é difícil, o Flamengo... E que jogue, principalmente, porque ele fica muito tempo fora eu acho também, que esse é o ponto principal do De La Cruz, físico. Físico, né? Então, mas o Saul, eu vejo que é um cara... O Flamengo é um time que tem capacidade financeira para fazer esse tipo de contratação. Certamente, a diretoria conta com um cenário em que o cara emplaca, com o Jorginho, por exemplo, chega, joga, veste a camisa de titular, e também o cenário em que o jogador pode enfrentar algumas dificuldades de adaptação. E mesmo nesse cenário, eu vejo que é uma boa aposta, uma boa contratação do Flamengo, mesmo que as últimas temporadas não tenham sido parecidas ou semelhantes com o nível que ele apresentava no auge. O Flamengo confirmou a chegada do Saul para hoje à tarde, e aí ele vai realizar os exames médicos, que é de praxe, sempre, obviamente, todo novo jogador tem que fazer os exames para depois assinar contrato. O curioso é que ele estava praticamente certo com o time da Turquia. Como é que fala, Carino? Trabzonspor. Hã? Trabzonspor. Nossa, que coisa difícil. Trabzonspor. Esse time aí da Turquia, ele estava certo já, inclusive já ia viajar para fazer exatamente a mesma coisa, exames médicos. No meio do caminho, o Flamengo atravessou, hein, André? Alegou questões pessoais, né, para não assinar com a equipe da Turquia. Então, pessoal, o Flamengo tem uma proposta melhor. Ó o que eu tô fazendo. Questões ele alegou. pessoais, deve ser isso aqui, ó. Ou o Filipe Luís mandou aquele zap, né? Pô, lembra de mim, jogamos junto. Foi sumido, né? Mas, sinceramente, pensando agora vindo para o Flamengo, parece até um cenário, não sei financeiramente a comparação das propostas que ele receberia na Turquia e no Flamengo, mas esportivamente é bem mais interessante. Qual o tamanho desse time aí, do Sport? Na Turquia, eu não consigo falar assim. Não, ele tá bem atrás de Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, mas nos últimos 15 anos chegou a ser campeão turco, tem jogado eventualmente competições europeias. Então, não é a elite do futebol turco, mas é um time que já figurou... pelotão ali, né? Eu não lembro agora o ano que ele chegou... Trabzonspor, é isso? Trabzonspor. Consegui, Trabzonspor, olhei. Não lembro, mas eu acho que ele ganhou o campeonato turco nesse século alguma vez, jogou competições europeias, enfim, mas é um cenário diferente, que no Flamengo você chega para ser uma peça importante de um time que é protagonista no seu continente. O cara, quando fica entre duas opções, assim como ele ficou, é óbvio que ele analisa a grana e analisa outras coisas também, aspecto esportivo. Tem gente que vai olhar só mais o aspecto financeiro. Tem o aspecto familiar, você está indo para 2 países muito longe, né, da Espanha, onde ele sempre jogou a vida toda dele. Então, acho que também isso pode influenciar de alguma forma. Um pedacinho na Inglaterra, mas depois voltou para... É verdade. Teve uma temporada do Chelsea. Mas no caso do Saul, acredito que o fator Filipe Luís pesou muito, porque um cara... Jogaram juntos por várias temporadas no Atlético de Madrid, foram campeões juntos, tinham uma relação próxima, então... Sabe que vai ser bem recebido, que vai ter espaço, não é isso? Um cara que o conhece também. E mais do que isso, o Filipe Luís, a gente percebeu pelos últimos episódios, principalmente com o Pedro, que cobra um nível de entrega, de intensidade, de aplicação tática,
que o Saúl tem. Você pode questionar ali se não é o melhor momento da carreira dele, mas é um cara que o Filipe Luís certamente sabe que quando precisar improvisar, quando precisar que o jogador se sacrifique pelo grupo, ele tem esse perfil. Então, não acredito que o Filipe Luís avalizaria um jogador que ele sabe que não vai poder contar e tirar o melhor. Então, certamente, é alguém que chega com a confiança do treinador e é fundamental que isso aconteça, porque teve gente também, torcedor do Flamengo, questionando, né, a relação do Filipe Luís, diretores, dirigentes do Flamengo, conselheiros, a relação do Filipe Luís com o Boto, que são muito próximos. Essa afinidade precisa existir, que os caras sentem na mesa. O Filipe Luís... Ainda bem que são próximos. Exato, O cara é o cara do futebol, o outro é o técnico. Não, mas a gente sabe como o futebol gera ciumeira, né, Abel? Nesse meio de conselheiro, de gente que tá mais envolvido na gestão do futebol, que hoje é mais blindada no Flamengo. Então, é fundamental que o diretor e o treinador falem a mesma língua, que na hora que o Filipe Luís sugira um nome como o do Saúl, o diretor, ok, vamos buscar, ou vamos entender a parte física. O que não pode acontecer é no caso do Mikel, que foi um jogador que o Filipe Luís avalizou, o Filipe Luís queria, entendeu que era necessário para o elenco, e por ruído mais externo do que interno, o Flamengo volta atrás. É o irlandês? O irlandês. Não contrata porque a torcida chiou. Nesse caso do Saúl, eu acredito que o torcedor rubro-negro não vai reclamar. Um cara campeão na Europa, um cara que estava jogando numa grande liga, mesmo o Sevilha lutando contra o rebaixamento, era o Sevilha, um clube muito tradicional. Muitas vezes não dá nem tempo da torcida chiar, que é natural também, né? Acontece várias vezes dos caras soltarem para ouvir o que o torcedor acha para ver se vai contratar ou não. Isso já acontece várias vezes com diversos clubes no Brasil. Outras vezes não, o cara vai lá e contratou quando vê e acabou, não dá tempo da torcida. Mas esse episódio... Nesse caso do irlandês deu tempo da torcida chiar. Pois o cara estava com passagem comprada, encaminhado e o torcedor não quis. Nesse caso eu vejo que é um nome que não tem rejeição, não tem por que existir rejeição, e vejo até por essa saída do Gerson, é necessário que o Flamengo contrate um jogador. É mais um estrangeiro, né? O Flamengo já tem muitos estrangeiros no seu elenco. Hoje a gente tem uma margem de 9. Se não me engano, com a chegada dele, serão 9 estrangeiros no elenco do Flamengo. Tem que fazer essa conta depois. Não sei. Não vou te dizer, mas a gente... Não. Produção nos ajuda. Você quer fazer rapidinho agora? Então vai. Rossi, Varela, Vinha, Varela, Pulgar, De La Cruz, Plata, Arrascaeta e a chegada do Saúl agora. E falta... Quantos foram? O Jorginho vai contar com o italiano. Jorginho italiano, exato. Deu 9? 9. E quantos podem jogar? 9. E o Carrascal? Então Tem tá o Carrascal para chegar. Exato. Então 9 que podem estar entre os relacionados, é isso? Não, mas isso significa que os próximos movimentos do Flamengo tem que olhar mais para o mercado interno ou para jogadores brasileiros voltando da Europa. Perfeito. Temos um fã de esportes para completar o assunto? Então vamos lá. Hashtag F360BR para você participar como o Igor Brunelli. Está sempre com a gente o amigo Igor. Não sou flamenguista, ele diz, mas como amante do futebol, o Coringa Gerson é craque da bola. Esse tal de Saúl é como... Já deu uma cornetada? Ia lá o Igor Brunelli. É comum da bola, não vamos endeusar só porque ele habla. Calma, Coringa é outro nível. Você nem esperou... Só fala isso porque o Gerson saiu, né, cara? Engraçado isso, né? O cara chegar já tá cornetando? Não, mas é o que falamos aqui. A gente não... Tecnicamente o Gerson é Se superior. calma foi pra quem? Quem se empolgou aqui? Ninguém, né? Deve ter sido pro Rafael Prates, né? O Brunelli conhece o Prates, sabe que o Prates se empolga, já vai fazer comparações. Boa. Vamos pra Colômbia? Muito bem, vou trazer tudo que você precisa saber sobre Saúl. Ele chega hoje no Rio de Janeiro, hein? Boa notícia, Flamengo acerta a contratação de Saúl, que chega ao Rio nesta terça-feira. Depois de avançar nas conversas com Saúl Ñíguez, Flamengo acertou a contratação do meia do Atlético de Madrid, que
que chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. Ele vai assinar contrato de 3 temporadas com o clube rubro-negro. Engraçado, né, o Boto? É porque agora ninguém vaza mais informações de contratações. Daí o próprio Boto vaza para a imprensa até o tempo de contrato. O espanhol de 30 anos estava emprestado ao Sevilha e tem contrato de até meados do ano que vem com o Atlético de Madrid. Ele já vinha negociando a rescisão antecipada para defender outro clube. No Flamengo, ele vai reencontrar Filipe Luís, com quem jogou por 4 temporadas em Madrid. Nos últimos dias, ele chegou a acertar sua ida para o Trabzonspor da Turquia, mas desistiu no último instante. Saul alegou razões pessoais. A família do jogador não se mostrou muito entusiasmada com as mudanças para a Turquia. O Flamengo entrou na jogada e se acertou com o atleta. Ele fará exames médicos amanhã, quarta-feira, antes de assinar o contrato. Ele chega hoje, mas fará os exames amanhã, né? O meio-campista é um dos grandes nomes do Atlético de Madrid na era Simeone. Ele foi formado no clube espanhol na temporada 21 e 22, foi emprestado ao Chelsea e depois voltou ao clube de Madrid. Em 2024, o Atlético emprestou Saul ao Sevilha por 2 anos. Na última temporada, ele fez 1 gol e deu 6 assistências. Na última temporada, ele fez 1 gol, é isso mesmo, e deu 6 assistências em 26 jogos, sem corresponder à expectativa da torcida. Assim, o meio-campista e o clube chegaram a um acordo para romper o empréstimo antes do 2º ano. De volta ao Atlético, o meia acertou verbalmente a rescisão de contrato para procurar novo clube. Saul vai ser o primeiro reforço da diretoria rubro-negra na janela que abriu no dia 10 de julho. Flamengo ainda aguarda para os próximos dias a chegada do meia colombiano Carrascal do Dínamo Moscou. Cara, o Flamengo tá cheio de gringo agora, né? 10 no total, se eu não me engano, com a chegada de Saul e também Carrascal. E daí? Contando com o Jorginho, né, que tem cidadania italiana, né? Só pode jogar 9? Mas não vai jogar os 10 de uma vez, né? Nem pode também. Galera, é isso aí, ó. Tendo mais informações, mais notícias, eu trago aqui para vocês. Inscreva-se no canal, seja bem-vindo mais uma vez. Ative o sininho para não esquecer, para não perder vídeos. Ative o sininho. Tamo junto. Saudações. Valeu. Fui.